Boa noite para todo mundo. Aqui é o André Lustosa, consultor de bem-estar, personal trainer. Hoje, no nosso encontro temático aqui, nosso papo essencial que a gente está fazendo toda quarta-feira, às 21 horas, eu trouxe uma convidada super especial para estar batendo um papo aqui com a gente. Ela vai dar uma aula praticamente aqui, né, Mel? Sobre nutrição com foco no comportamento alimentar e óleos essenciais. Ela vai destrinchar um pouquinho sobre isso. E a Mel é uma parceira, né, que a gente conheceu depois dos óleos essenciais, né? E ela utiliza, gente, os óleos essenciais não só pessoalmente, mas também profissionalmente, indicando para os pacientes, principalmente nessa questão comportamental da alimentação, como uma ferramenta extremamente poderosa para estar ajudando nessas questões dos distúrbios alimentares, de comportamento alimentares. Então, sem mais delongas, tá? Eu vou deixar aí com a Mel para ela se apresentar e apresentar aí esse trabalho, esse material que ela preparou aqui para a gente dessa aula. E detalhe, tá? No final da aula, se você gostou desse material, você fala comigo ou fala com a Mel, ou fala com a pessoa que te convidou, ou se você estiver assistindo esse vídeo aqui lá no YouTube, que eu vou deixar salvo aqui no YouTube, então você comenta lá, quero o e-book, né, com esse material todinho aqui para você, e ainda tem mais uma surpresa, tá? Para todo mundo que participar aqui da live, ou que comentar lá no vídeo, lá do YouTube, né? Deixar um comentário que quer o e-book, também tem mais um bônus surpresa, tá? Na verdade, não é surpresa, é acesso à minha plataforma durante 30 dias de acompanhamento personalizado. Depois eu passo mais detalhes para você que tiver interesse em fazer atividade física de uma maneira personalizada, com acompanhamento, né? A Mel aqui também é uma parceira que está junto desse projeto, nessa jornada de levar saúde para as pessoas, física, mental e espiritualmente, tá bom? Mel, é com você. Boa noite, gente. Primeiramente, eu gostaria de agradecer o André, né, pelo convite. É sempre maravilhoso, né, falar dessa nutrição que eu amo, que eu acredito, e agora principalmente, né, com essa junção, né, dos óleos essenciais, que tem ajudado muito na minha prática clínica atualmente, trazendo vários benefícios para os meus pacientes, principalmente nessa questão psicológica, né, do bem-estar. Enfim, então, André, brigadão pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês. Agradecer também a cada um de vocês que está aqui nos assistindo, né? Aqui no ao vivo e também no YouTube, logo após, né, o evento. Obrigada pela atenção de todos. E vamos lá, né? Para quem não me conhece, eu me chamo Meonês Moraes. Cearense, como eu costumo dizer, é bem criativo, né? A maioria dos pacientes me chamam de Mel para achar mais fácil, né? Se assim vocês quiserem também se sentirem à vontade, podem me chamar de Mel também. Sou nutricionista, né? Atuo com essa nutrição com foco no comportamento alimentar. Sou especialista em transtornos alimentares e obesidade, e também nutrição clínica. E também sou uma apaixonada pelos óleos essenciais, também é um objeto de estudo atualmente para mim, né? Sempre estou lendo, buscando artigos, atualizações, para entender cada vez mais e melhor, né, sobre o assunto, para poder fazer indicações mais assertivas, né? E aí pode passar, Andrezinho. Ah, bem. E aí, gente, todo mundo se pergunta, né? O que é essa nutrição com foco no comportamento alimentar que todo mundo anda falando, né? Atualmente, ela é muito conhecida como a nutrição comportamental, né? Porque nesses atendimentos, nós não olhamos só para a contagem de calorias, né? Nós olhamos também não só para o que o paciente come, mas observamos muito mais o que ele come e por que que ele come. Né? Então, é uma abordagem que leva em consideração os aspectos emocionais, fisiológicos e sociais desse paciente, né, no quesito alimentação. E aí, entender o que está envolvido nesse hábito alimentar do paciente é o mais importante, né? Porque nós precisamos entender onde ele come, com quem, qual é o sentimento, qual é as dificuldades que ele enfrenta, né, para se alimentar de uma forma melhor, né? E aí, quando a gente começa a ampliar com o paciente tudo isso, né? O paciente acaba entendendo algumas coisas, né? E passa a ter um autoconhecimento sobre essa alimentação. Então, ele passa a compreender melhor essa relação que ele tem com a comida. E a partir daí, essa mudança na alimentação ela vai ocorrendo. Porque o que a gente viu nos estudos? Que não basta ir no consultório de um nutricionista, fazer uma avaliação, pegar um papel com tudo que está escrito lá, dizendo a hora e as quantidades, e voltar para casa. Os estudos mostram que isso não é o suficiente para uma pessoa mudar esse comportamento alimentar, porque tem muita coisa, né, que a gente precisa entender, que o próprio paciente precisa entender, para que ele tenha essa mudança de comportamento. Porque veja só, um comportamento que é perpetuado por vários longos da vida, anos longos da nossa vida, a gente não consegue mudar do dia para a noite. Exige tempo, é uma mudança lenta e gradual. Mas quando o paciente entende de fato por que é que esse comportamento alimentar dele acontece dessa forma, por que é que ele come o que ele come, essa mudança ela fica muito mais fácil de ocorrer. E onde é que entram esses óleos essenciais, né? Como é que esses óleos essenciais podem contribuir positivamente nesse acompanhamento nutricional?
Eu vou contar para vocês um pouco da minha experiência aqui, né, com isso. Há um ano atrás, eu estava passando por algumas situações em que eu notei os meus pensamentos um pouco mais acelerados, né, pensamentos, digamos, um tanto ansiosos, né, eu estava notando na minha rotina uma mudança de pensamento e que se enquadrava um pouco nessa questão da ansiedade. Né? E aí eu procurei, né, profissionais da saúde, tudo, não fui diagnosticada de fato com o transtorno da ansiedade, mas eu estava com comportamentos bem parecidos com isso, né? E aí encontrei uma amiga, também nutricionista, que ela me apresentou os óleos essenciais. Olha, Melzinha, é muito legal isso aqui. Me indicou alguns e tudo, e eu consegui inserir na minha rotina, né, durante o dia ali, o uso desses óleos. E aí, assim como todo profissional da saúde, né, que usa alguma coisa, experimenta alguma coisa, a gente vai estudar para saber por que que aquilo age, qual é o sentido, qual é a composição, como é que aquilo ali funciona, né? E aí eu vi que não é só um cheirinho de fato. Os óleos essenciais contêm composições químicas riquíssimas que podem ajudar realmente nosso sistema nervoso central e todo o nosso corpo a funcionar de uma forma melhor. E aí eu pensei, por que não ajudar os meus pacientes com isso? Para quem não sabe, né, como eu sou especialista em transtornos alimentares, 90% dos pacientes que eu tenho em consultório, eles sofrem com algum transtorno alimentar. Transtorno da compulsão alimentar, anorexia nervosa, bulimia nervosa. E aí, todos esses transtornos alimentares, eles têm uma comorbidade associada, que geralmente é a depressão e a ansiedade. E aí eu pensei, bom, eu consigo usar esses óleos essenciais também para ajudar os meus pacientes. E foi aí que eu comecei a inserir esses óleos na minha prática clínica. Gente, se vocês tiverem alguma pergunta, podem falar aqui no chat, eu abri o microfone, tá? Eu vou falando aqui, mas vocês podem me interromper a hora que vocês quiserem, tá bom? Pode passar, André. E aí, gente, quando a gente fala em comportamento alimentar, eu gosto sempre de mostrar essa figura que contém no livro Em Paz com a Comida, né? Porque quando a gente fala de comportamento alimentar, geralmente o que as pessoas observam, né, o que está mais aparente é a quantidade dos alimentos que se come, tem pessoas que comem mais, tem pessoas que comem menos, os tipos de alimentos, né? Algumas pessoas consomem alguns grupos alimentares, outras não. Outras pessoas têm aversão a uns alimentos e outras não. Os horários de alimentação, né? Somos pessoas totalmente diferentes, com rotinas diferentes, então nem sempre os horários das alimentações vão ser certinhas, né? A gente tem sempre uma oscilação nesses horários. E a privação ou restrição de alimentos. Isso por quê? Porque a maioria das pessoas, quando fala em nutrição, pensam logo em dietas restritivas, né? Então, determinado alimento é permitido, determinado alimento é proibido. E a gente vai ver ao longo desse encontro que não é bem assim, né? Mas isso é o que a maioria das pessoas mostra no cotidiano, né? Mas tem uma parte, como diz o meme, né, que a Globo não mostra, que são coisas que vêm desde a nossa infância, né, que determinam o nosso comportamento alimentar atual. Experiências que nós tivemos para essa alimentação que determina a forma como nós nos alimentamos hoje, né? E aí vem a história familiar e pessoal com essa alimentação. Vou citar aqui um exemplo. Chegou para mim uma paciente há um ano atrás, né, que eu faço uma atividade no primeiro atendimento que chama-se linha do tempo, né, porque eu busco conhecer como foi a vida desse paciente até aqui no quesito alimentação. E aí, quando eu faço essa atividade, né, eu descubro lá que ela morava com os pais na infância e com 9 irmãos. Morava no interior aqui do Ceará e era uma família muito humilde, né? Então, ela relatou que passava-se muita necessidade, principalmente no quesito alimentação, né? Então, a alimentação era uma coisa bem escassa e bem difícil. Então, ela, de fato, passou muita fome, né? Nesse período da infância e no início da adolescência. Então, ela chegou para mim com comportamento alimentar com exageros alimentares. Não chegava a se enquadrar num quadro de compulsão alimentar, mas ela tinha constantes exageros alimentares, ela só conseguia parar de comer quando o prato estivesse limpo. E aí a gente teve um insight de que isso era consequência da escassez alimentar que ela teve no passado. Então, esse exagero alimentar atual era em consequência da escassez do passado, né? Outra paciente que eu tive tinha um significado muito forte de magreza para ela. Porque ela sempre foi uma pessoa magra, mas ela sofreu muito bullying na infância, né, por conta desse corpinho magro, esbelto, né? Então ela sofria com vários apelidos na escola, né, e tal. Então, atualmente, quando a pessoa diz para ela que ela é magra, Ave Maria, para ela é um insulto, né? Então ela sempre busca nutricionista, busca um acompanhamento para que ela ganhe mais peso. Mas isso nunca aconteceu, né? Porque o peso realmente, de fato, não é determinado só pelo que a gente come, né? Existem vários fatores metabólicos corporais, né, que determinam esse nosso peso, né? Outra paciente já relatava essa fobia, esse simbolismo com a comida. Em um dos nossos atendimentos, né, eu sugerindo alguns lanches, né, para ela durante o dia, e aí eu citei a vitamina de banana. E ela falou assim, pelo amor de Deus, banana não, vitamina de banana não. Eu falei assim, por quê, fulana? E eu sempre tenho a mania de perguntar, como é para você comer tal alimento? E aí ela falou, quando eu era criança, eu morava com a minha avó, os meus pais eram separados, e eu só poderia ir brincar com os meus amigos na rua depois de tomar mais de meio copo de liquidificador de bananada. E eu odiava. Eu falei, mas por que que você odiava? Ela disse, porque o liquidificador da minha avó era velho, não batia
a banana corretamente, ficavam uns pedaços grandes e aquilo me causava um certo nojo. E aí essa vitamina de banana, ela me traz uma lembrança horrível. Aí só aí eu fui entender o porquê ela não comia, né? E aí afetos e representações no ato de comer. Existe um termo na alimentação, quando a gente fala de comida afetiva, que é o comfort food. Existem alimentos que têm o poder de transportar a gente para um passado, para uma lembrança boa, para algo que nos remete à alegria. E aí eu recebi no consultório uma paciente diabética, em que ela estava com a diabetes muito descompensada e precisava de ajuda para melhorar isso. E aí todo dia, 6 horas, ela comia um sonho de valsa. E aí muitos profissionais já tinham batido essa tecla, porque esse sonho de valsa se ela era diabética. Mas só aí eu fui entender que ela era muito apegada ao pai, ela era órfã de mãe, e o pai, né, como uma forma de agradar, todos os dias do trabalho trazia um sonho de valsa para ela. Então, o pai falecido era uma forma dela lembrar desse pai carinhosamente. Então, a gente teve que encaixar esse sonho de valsa no meio dessa dieta. Então, todos esses fatores que a gente carrega desde o nosso nascimento, porque a alimentação é o primeiro contato com o mundo, né, a primeira relação que a gente tem é com a comida. Então, vários fatores da nossa vida determinam esse nosso comportamento alimentar hoje. E aí, dependendo do que aconteceu, esse comportamento alimentar pode ser positivo ou pode ser negativo. Pode passar, André. E aí, gente, quando a gente fala em alimentação, é importante a gente entender que a gente não come só por razões fisiológicas. A gente se alimenta por várias outras razões, né? E não existe só a fome física. Nós temos a fome física, a fome emocional, a fome social e a vontade. Por questão de tempo aqui, também para não ter muitas delongas, eu vou focar apenas em dois tipos de fome. Na fome física e na fome emocional, porque são as que impactam mais no nosso comportamento alimentar, de forma positiva e negativa, certo? Quando a gente fala de fome física, é o nosso corpo falando que a gente precisa de energia. E ele não está relacionado, essa fome física não está relacionada a nenhum tipo de alimento específico. É importante a gente entender que essa fome física, ela é crescente e ela não é específica. Quando eu falo que ela é crescente, é porque a gente vai sentindo fome, conforme esse tempo vai passando, essa fome vai aumentando. Né? E aí, no decorrer desse tempo, a gente tem chance de se programar para comer alguma coisa, ou preparar para alguma coisa, ou se a gente não tem tempo de preparar, a gente pode pegar qualquer coisa e matar essa fome, certo? E aí pode ser um pão, um chocolate, um legume, uma carne, né? Vai de acordo com o que você tem, né, disponível e também de acordo com a sua preferência, claro, mas não necessariamente com a preferência. É aquele famoso matei quem estava me matando. O que está disponível, eu vou lá e mato a minha fome, né? Só que essa fome física, ela se manifesta em cada um de nós de forma diferente. Algumas pessoas sentem dor de cabeça, outras pessoas sentem tontura, outras pessoas têm a irritabilidade, outras pessoas têm um suor frio, outras sentem um tremor, outras têm o estômago roncando, e por aí vai. Eu gostaria que vocês colocassem aqui no chat para mim como que vocês percebem esse sinal de fome física, já que cada um de nós percebe de uma forma. Eu, por exemplo, sou super simpática, mas se eu tiver com fome, eu sou uma pessoa insuportável, né? Eu não consigo, né, ficar tão bem assim. Então, eu realmente trato essa fome física com bastante urgência, porque eu não consigo, né, suportar por muito tempo, né, essa questão dessa fome física. E aí, quando a gente fala de fome emocional, pode passar, André. A Leiliane falou aqui que é um vazio no estômago e um ronco se o tempo for maior. Eu também, Verdade, mesma Leiliane. coisa. Comigo também rola isso. Também rola isso, né? E aí, quando a gente fala de fome emocional, a fome emocional ela já é um pouco diferente, porque além dela ser específica, ela é um pouco mais urgente. Específica em que sentido? Porque geralmente a gente sente essa fome quando ela vem acompanhada de sentimentos como ansiedade, tristeza ou raiva. Ou seja, essa fome emocional ela acontece quando ocorre algum episódio desagradável na nossa vida, só que a gente não consegue lidar. E aí o que é que a gente pensa? Já que nada tá bom, vou pelo menos comer. Mas a gente não pode esquecer que essa comida, muitas vezes, ela não vai resolver o nosso problema. A gente vai arranjar até outro, porque a gente vai ficar triste com o problema, e depois, quando a comida passar, essa fúria da fome emocional passar, a gente vai se sentir culpado. E pensar, poxa, eu não deveria ter feito isso. Ou então, não era bem isso que eu queria. Ou, meu Deus, eu comi e nada está me satisfazendo. Né? Então, geralmente essa fome emocional é sempre ligada a uma falta de controle, a algum exagero. E aí eu costumo dizer para as pessoas no consultório que quando você sentir essa fúria, não corra para a comida. Pare e tente refletir. O que é que eu estou sentindo? Né? O que é que eu preciso nesse momento? Comer vai resolver o meu problema? Ah, não, é um problema no trabalho. Não, então eu vou me acalmar. Ou eu vou mandar uma mensagem por WhatsApp, ou então amanhã eu falo com o meu chefe. Então, qualquer outra coisa que você estiver sentindo, avalie naquele momento o que é que você pode fazer para resolver. Vá lá na cozinha, respire, beba 2 copos de água. Se você estiver em casa, tome um banho. Se você estiver saindo do trabalho, né? Dê uma caminhada, peça Uber mais lá na frente, tente refletir um pouco sobre o que está acontecendo. E aí, quando passar 10, 20 minutos, se você ainda sentir vontade de comer, pense o seguinte: o que é que eu realmente preciso comer? Porque aí, quando essa fúria passar, você vai conseguir comer de uma forma mais consciente e certamente você vai comer menos, né?
Então, a fome emocional, eu costumo constatar com os pacientes que é a maior causa de exageros alimentares e de sobrepeso e obesidade. Porque, geralmente, quando a gente não consegue gerenciar essas emoções, a gente acaba metendo os pés pelas mãos e acaba descontando na comida. Tá certo? Pode passar, André. E aí, gente, quando a gente fala em peso saudável, né, em saúde, em comportamento alimentar adequado, a maioria das pessoas pensam que só diz respeito à alimentação e à atividade física. Mas isso não é verdade. Existem esses 4 fatores que são os principais responsáveis pela nossa saúde de um modo geral: a hidratação, o sono, a atividade física e a alimentação. Que bom que o André está aqui, porque a atividade física, né, é uma coisa que o André sempre vem batendo na nossa tecla, né, aqui, que é muito importante. E eu entendo, tá, gente? Porque muitos pacientes trazem no consultório que não conseguem manter essa constância na atividade física, né? Mas hoje aqui a gente vai encontrar algumas técnicas, algumas ferramentas para a gente conseguir melhorar isso, tá certo? Pode passar, André. Quando eu falo em hidratação, minha gente, a hidratação é uma das maiores responsáveis pela nossa homeostase corporal, ou seja, o nosso equilíbrio, né? E aí eu trouxe uma lâminazinha aqui para vocês para contextualizar por que que essa hidratação é importante. Pode passar, André, né? Muitos pacientes se perguntam, Mel, qual é a quantidade realmente que eu preciso beber de água? Porque, gente, quando a gente está desidratado, esse corpo, ele tende a confundir fome com sede. Quando a gente está desidratado, geralmente a gente tende a sentir mais fome. E quando a gente está bem hidratado, esse termômetro de fome e saciedade, ele fica mais regulado dentro de nós, tá certo? E aí, quando eu falo para vocês bebam água, existe uma continha básica que a gente pode fazer para determinar quanto de água a gente precisa beber. Se você for um adulto, um jovem adulto, o que é que você tem que fazer? Você tem que multiplicar o seu peso por 35 ml. O valorzinho que vai dar é a quantidade de água que você tem que beber. Por exemplo, se você é uma pessoa que bebe 60 quilos, aí você põe 60 vezes 35. Vai dar 2 litros e 100 de água. Ou seja, então você tem que beber mais de 2 litros de água por dia. Aí, o que é que os pacientes falam em consultório? Ah, Mel, eu não tenho o costume de beber tanta água assim. Eu acho que eu não vou conseguir, não vai dar certo. E aí eu sempre faço essa sugestão, né? Beba pelo menos 8 copos de água por dia. E aí eu sempre peço para fazer essa divisão. 2 copos perto da hora de dormir, 3 copos pela manhã e 3 copos, né, no decorrer da tarde, né? E aí as técnicas que eu sempre peço, né, para a pessoa utilizar. Usar a garrafinha de água, né, estipular alguns horários que a pessoa tem que lembrar, fazer uma águazinha saborizada, usar um aplicativo, né? Por quê? Porque existem vários benefícios, né, para o corpo, além de não comer exageradamente, ele melhora a nossa concentração, né, e dores de cabeça, ajuda na melhora da respiração, né? É importante para as nossas reações químicas, né? Lubrifica as nossas articulações, né? Bom para o sistema digestório, se a pessoa tem algum tipo de prisão de ventre, né? Ajuda também, melhora a saúde muscular e ajuda na temperatura corporal e principalmente na hidratação da pele, né? E aí, se ainda assim a pessoa fala, nossa, meu, não estou conseguindo, como é que eu posso fazer, né? E aí que eu entro com a indicação dos óleos essenciais. Pode passar, André. E aí, gente, quando eu faço a indicação desses óleos essenciais, né? Quando a gente falou lá na água saborizada, eu peço para a pessoa colocar durante alguns dias, né? Para melhorar esse sabor da água, para incentivar a pessoa a bater essa meta de água, né? Então, no comecinho, quando a pessoa não tem tanto costume, com essa água saborizada, né? Pode dar um tchanzinho a mais, né? E melhorar essa ingestão. Então, durante alguns dias, eu peço para a pessoa botar qualquer um desses três, né? Que são os óleos cítricos da doTERRA, o óleo de laranja selvagem, de tangerina ou limão siciliano. A doTERRA, gente, é uma empresa, né, que tem vários testes, né, uma empresa que tem um selo CTPG, né, um selo de confiabilidade. São óleos realmente puros, né, que passam por vários testes, é uma empresa segura e é a única empresa, né, que nos dá essa segurança da gente poder ingerir os óleos cítricos com segurança, né? Então, eu sempre dou essa dica. Tem a sua garrafinha de alumínio? Coloque na garrafinha de alumínio ou no copinho de vidro, uma gotinha ou duas, dependendo da quantidade do recipiente que você tem. Atenção para mais uma dica. Não utilize em recipiente de plástico, né? Porque o óleo pode grudar nas paredes do recipiente e você pode não aproveitar na sua totalidade. Então, sempre em recipiente de alumínio ou de vidro, né? Aí, se o paciente diz assim, ah, Mel, eu tenho muita vontade de diminuir ou de deixar o consumo de refrigerante. Eu não gosto de pedir para a pessoa tirar de uma vez, porque, como eu falei, um hábito que é construído durante muitos anos, ele não pode ser deixado de um dia para a noite, né? Isso leva tempo. Então, para a pessoa ir diminuindo o consumo do refrigerante, eu também sempre aconselho a pingar uma gotinha quando estiver lá no restaurante, numa certa bebida, numa água, numa soda, né? Para a gente ir tentando diminuir esse consumo de refrigerante, né? Mas se o paciente também, além de tudo isso, né, demonstra lá na minha anamnese, quando eu estou fazendo, né, alguma questão emocional, como eu falei, a maioria deles, né, tem ansiedade, né, tem depressão. Então, esses óleos cítricos também vão poder ajudar nesse quesito emocional. Com certeza vocês vão entender agora por quê. Pode passar, André.
Quando eu falo, eu vou falar aqui separadamente de cada um deles. Gente, se tiver algum consultor de bem-estar aqui me assistindo, né, a gente sabe que tem vários outros óleos essenciais, né, que a gente pode usar. Eu uso também na prática clínica, mas aqui eu estou trazendo os principais, né, que eu mais uso no cotidiano com os pacientes e faço as indicações. Claro que essas indicações vão depender muito de cada paciente, porque cada pessoa tem suas particularidades, tá certo? Então, existe uma infinidade maior de óleos, existe também esse olhar mais ampliado com essa questão da indicação. Mas aqui eu estou trazendo, né, digamos, o que mais acontece no cotidiano nas dificuldades deles, tá certo? E aí, voltando aqui, né, o óleo de laranja selvagem, né? Esse óleo essencial, eu costumo sempre dizer que é um óleo que ele traz realmente uma sensação de maior bem-estar. Tem dias que você acorda, né, meio para baixo, decorrente de alguns problemas, né, da sua vida que estão acontecendo, né, ou então quando você acorda muito agitado, né, com pensamentos, assim, muito catastróficos, né, então é um óleo que é um excelente calmante, né, eu costumo usar em pacientes, né, que tomam algumas medicações, né, alguns antidepressivos e tudo, e aí, né, eu sempre costumo indicar, né, a utilização desse óleo. Quando a gente tem emoções negativas, como excesso de trabalho, falta de energia, né, seriedade exagerada, escassez, rigidez, né, então esse óleo ele vai muito de encontro, né, com sentimentos de humor, né, de generosidade, de criatividade, espontaneidade. Então, é um óleo que ajuda muito nessas emoções positivas, né? E aí, quais as formas de usar esses óleos, né? Você pode ter um difusor em casa, dependendo do tamanho do ambiente, né? E também, se você for utilizar outros óleos juntos, né? A gente faz uma quantidade mais assertiva. Mas, digamos que você vai só usar eles no seu quarto, né? Só usar esse aqui no quarto. Então, você pinga umas 4 gotinhas lá no teu difusor, coloca esse difusor no ambiente. Ou então você pode inalar mesmo, né? Então você pinga uma gotinha na palma da sua mão. Não precisa esfregar assim, porque o óleo é uma propriedade muito volátil, então as partículas vão se perder rapidamente se ele esquentar. Então você pinga uma gotinha, faz só esse movimento uma vez e inala. Fecha a mãozinha e repete o movimento pelo menos 7 vezes, né? E aí, no uso na pele, você pode colocar 1 a 3 gotas na região inferior do abdômen, ou você pode colocar uma gotinha embaixo da língua, ou se você tiver uma cápsula, você pode colocar também, tá ingerindo, ou na sua garrafinha, no seu copo de água, tá certo? Então, esse aí, né, é os principais objetivos, né, para que eu indico o laranja selvagem. O próximo óleo que eu gosto de indicar, pode passar, André, é o óleo de tangerina, né? E aí esse óleo, ele já age mais nessa questão estimulante, né? Eu tô tipo, eu tenho que fazer determinadas atividades, eu tô procrastinando muito, porque é algo que eu não gosto tanto de fazer, né? Quando eu vou fazer determinada atividade, eu me sinto muito ansioso, porque é uma coisa que eu não gosto. Né, eu sempre indico o óleo de tangerina, né, para esses momentos de ansiedade, de inquietação, de medo, né, e também para a questão de melhora, né, do nosso sistema imunológico. A gente sabe que quando a gente está um pouco ansioso, né, inquieto, isso reflete um pouco negativamente no nosso sistema imunológico. A gente fica mais suscetível, né, pegar algum resfriado, alguma coisa do tipo. E aí, quando você tiver com sobrecarga de responsabilidade, se sentindo sufocado, né, com sentimento de obrigação, vai lá no Tangerine que ele vai te ajudar, né? Nesse senso de realização, de coração mais tranquilo, né? De otimismo. Então, é um excelente óleo para isso. Então, como eu disse, difusor, você pode colocar algumas gotinhas no seu pulso, sobre o seu coração, também no inferior do abdômen, né? E tomar com água, né? Ou embaixo da língua tranquilamente, né? Os óleos cítricos, eles são seguros, como eu falei, para a ingestão, tá certo? Próximo, André. E o Lemon, né? A gente costuma dizer que é um óleo muito versátil, né? Que ele não só trabalha na imunidade, mas na questão também da concentração e também da digestão, né? Quando você vai fazer atividades que exigem esforço intenso da sua mente, várias horas de estudo, esse óleo funciona muito bem, né? Então, quando você está com a mente confusa, com uma fadiga mental, né, falta de energia, esse óleo é maravilhoso, né? Ele traz clareza mental, estado de alerta, racionalidade e alegria. Né? Assim como os outros, né, difusor, né, inalação, né, como ele é um óleo cítrico, né, ele é bem rico em limoneno, a gente também costuma indicar, se você for passar realmente assim no rosto, na região das têmporas, o ideal é que você use um óleozinho carreador para diluir mais, porque esse óleo, ele é fotossensível, né, ele tem a fotossensibilidade que a gente lê nos artigos, né, que se você se expor ao sol, ele pode causar uma certa irritação na pele, né, então se for passar nas têmporas ou em alguma região do rosto, né, tem que ter esse cuidado da diluição, né, porque pode trazer um pouco dessa irritação, tá certo? Pode passar, André. E aí, gente, quando a gente fala, né, nessa questão do sono, né, de nada adianta eu me alimentar bem, eu tomar água, eu praticar atividade física, se eu não tenho um sono reparador. Porque o sono realmente ele tem esse poder da regulação do nosso corpo, então ele vai contribuir para toda essa harmonização, né, da nossa vida saudável quando a gente busca ser mais saudável, ter essa melhora no nosso estilo de vida. Pode passar, André.
E aí, muitos pacientes perguntam por que que esse sono influencia a nossa alimentação. Nós temos um hormônio que é o cortisol, bem conhecido como hormônio do estresse, né, comumente. E aí, esse cortisol, ele tem vários picos, né, em momentos que o corpo precisa de energia. Ah, eu tô indo para academia treinar, eu vou praticar uma corrida, eu vou fazer algo que eu vou movimentar o meu corpo. E aí, né, esse cortisol, ele tem alguns picos durante o nosso dia. Ao acordar, por exemplo, é uma hora, né, que ele dá aquele pico maior para que a gente levante e comece as nossas atividades. Mas quando a gente tem insônia, isso significa que esses picos estão acontecendo numa hora errada. Em vez de acontecer na hora que eu acordo de manhã, eles vão acontecer perto da hora que eu vou dormir, né? E aí isso impacta negativamente na minha produção de melatonina. E aí, o que que acontece? Acontece um pequeno desequilíbrio na produção dos outros hormônios que são responsáveis pela minha fome e a minha saciedade, que é a leptina e a grelina. Ou seja, em vez de eu sentir mais saciedade, eu vou sentir menos, e aí eu vou sentir mais fome. Então, eu passo a comer um pouco mais quando eu não tenho um sono reparador, certo? Então, por isso que é muito importante a gente prestar atenção nessa questão do sono. E aí, para o sono, eu costumo indicar 4 tipos de óleo para os meus pacientes. Pode passar, André, que são esses aqui, né? O lavanda, o balance e o serenity. Esse balance e esse serenity são 2 mix de óleos. O que é que isso significa, né? Que são vários óleos em uma composição. O serenity, se eu não me engano, ele tem camomila romana, ele tem ylang-ylang na composição, majoram, vetiver, lavanda e mais 2 óleos, se eu não estou enganada. E o balance, né? Ele tem o frankincense, tem o camomila e tem mais outros 2. Ou seja, quando eu falo no sono, né? Esses 3, pelo menos, né? Na minha prática clínica, são os carros-chefes, né? Para a gente começar um ritual noturno para melhorar essa questão do sono, né? Uma das coisas que eu costumo indicar é um ritual às 6 horas. Por quê? Porque às 6 horas é que o nosso corpo ele começa a se preparar para produzir a melatonina. Ele não produz melatonina só no momento que a gente diz, ah, vou deitar e dormir e pronto. Não, essa melatonina ela acontece, ela começa a ser produzida mais cedo para que o meu corpo se prepare, entre em estado de relaxamento e eu possa pegar no sono. E aí o que é que eu sempre indico? Eu sempre peço para o paciente diluir no vidrinho de 10 ml, né? 10 gotinhas de lavanda, 10 gotinhas de balance e completo o vidro com um óleozinho carreador, que é o óleo de coco da doTERRA. Então, todo dia às 6 horas, esse paciente vai passar nas fontes, né? Principalmente nas áreas de pulsação. Nas fontes, nos pulsos, atrás das orelhas, na nuca e na sola dos pés. E aí, tudo bem, isso ele fez 6 horas. Quando for na hora de dormir, no momento em que ele for se deitar, ele repete esse processo novamente, porque isso vai ajudar no estado de relaxamento, né? E aí esse paciente vai melhorando aos poucos, né, durante várias noites, esse pegar no sono, né? E aí, dependendo do paciente, a gente faz outras combinações, né? Mas basicamente, uma das recomendações são essas, né? Também para aliviar durante o dia sintomas de ansiedade, né? E aí a gente faz esses rituais de relaxamento que eu acho que combina muito bem. Outra coisa que eu costumo também usar, né, ou com Serenity ou com lavanda, se assim o paciente tiver um deles dois, né, é uma pausa de transição. Como é que acontece? Quando eu vou terminar, concluir uma atividade, que eu vou começar outra, eu faço essa sessãozinha de relaxamento, que é uma pausa de 5 minutos. Depois eu posso pedir para o André colocar no e-book, né? Ou então mandar separado para vocês, né? O print lá da meditação no Spotify, né, que eu uso, e aí eu passo esse óleo também nas áreas de pulsação, sento, fecho meus olhos e sigo, né, os passos desse relaxamentozinho durante 5 minutos, que é como se fosse essa pausa para limpar a minha mente e começar uma outra atividade. Ao acumular do dia, né, de várias atividades que a gente está fazendo, a nossa mente no final do dia ela fica um pouco mais relaxada, porque a gente fez uma pausa entre uma atividade e outra. E isso ajuda bastante na nossa questão de clareza mental, para não tumultuar vários pensamentos e a gente levar a um quadro de pensamentos ansiosos, né, agitação, né, então eu gosto sempre de indicar essas pausas de transição para os meus pacientes. Aí eu sempre peço para fazer com lavanda ou com serente, tá certo? Pode passar, André. E aí, sobre o Serenity, né? Como eu falei para vocês, ele é um blend, né? Tem um aroma relaxante, né? Ajuda nessa questão do repouso, acalma a mente, as emoções e, consequentemente, um sono reparador, né? Além da misturinha, a gente pode usar também ele sozinho, porque como ele já é um blend, ele já foi diluído de uma forma correta pela empresa, então não tem perigo nenhum você usar essa misturinha aqui, tá certo? Então, quando é que eu indico? Quando o paciente chega no consultório e diz na anamnese para mim que tá muito estressado, tá com sobrecarga emocional, anda muito inquieto, muito agitado, anda desconexo com os pensamentos, né? E tudo, e aí eu sempre indico esse blend, né? Porque ele traz mais calma, mais tranquilidade, né? Mais conexão para a gente. Então, no uso tópico, eu sempre peço, né? Para aplicar nas têmporas, nessa região dos ombros, no pescoço e nos pulsos, né? Ou então, no difusor e pingar a gotinha, espalhar e fazer a inalação bonitinha, como eu falei anteriormente, tá certo? Pode passar, André.
O lavanda também é a mesma coisa, né? Durante o dia, eu sempre peço, né? Ando também, faço isso, ando com o meu na bolsa, né? Pacientes, né? Que tem essa questão de picos de pressão, pressão elevada de vez em quando, também, aqui e acolá, eu digo, olha, bote a sua gotinha, faça a inalação, né? Que ajuda muito a acalmar a mente, os pensamentos, né? Comunicação bloqueada, medo, tensão, pensamentos descontrolados, né? É um excelente óleo para quando a gente está se sentindo assim, né? Colocar também sobre os pulsos, as têmporas, atrás do pescoço e na sola dos pés. É um excelente aliado, não vivo sem o meu lavanda. Pode passar, André. E o balance, como eu falei também anteriormente, né, um blend, né, traz essa sensação de calma, de bem-estar, né, acalma a mente e o corpo como um todo para aliviar também esses sentimentos, né, de desequilíbrio emocional, né, ou então quando a gente está muito disperso, não está assim tão concentrado, né, tem aquelas desconexões, precisa estar aqui numa aula, prestar atenção e não está conseguindo, né, e aí é um excelente óleo também para ajudar nessas emoções. E aí, 1 a 3 gotas, né, nessa parte da coluna vertebral, nas têmporas e atrás no pescoço e também na sola dos pés. Gosto muito de usar ele dessa forma, certo? Pode passar, André. E, por fim, não menos importante, né, a nossa querida e tão falada atividade física. Gente, eu sei que atualmente manter a constância nessa atividade física, principalmente para quem não gosta, né, não tem esse desejo, né, de ir para academia, de puxar ferro, né, de movimentar esse corpo. O que eu tenho para dizer para vocês, gente, é o seguinte: busquem alguma atividade que traga prazer para vocês. Ah, eu não gosto de ir à academia. Vai fazer uma caminhada, vai andar de bicicleta, vai pular uma corda, né? Pega no YouTube algum exercíciozinho, tem muitos profissionais lá falando, inclusive nosso amigo André tem uma plataforma maravilhosa, né, que você pode fazer os exercícios, acessar, né, toda e qualquer modalidade, né, no local em que você tiver. Não precisa de muito tempo, né? A OMS, a Organização Mundial de Saúde, dizendo que você fazendo 20 a 30 minutinhos todos os dias já é um impacto positivo imenso na sua saúde. Então, gente, não precisa fazer o que você não gosta. Experimente várias coisas e tente encontrar algo que seja positivo e prazeroso para você. Porque eu entendo que fazer algo que a gente não gosta, a gente não consegue manter constância. Então, procure, né, saber, conhecer, entender o que é que você gosta, buscar esse autoconhecimento é a principal chave para que você tenha constância nessa atividade física. Tá certo? Pode passar, André. E aí, o que eu uso e indico, com certeza, o Peppermint, ele me ajuda muito. Porque eu sei que existem aqueles dias, né, que acontece comigo também, que eu levanto, eu geralmente vou de manhã, porque se eu deixar para ir no final do dia, corre o risco de eu não ir. E não é porque eu sou um profissional da saúde, não é porque eu sou nutricionista, que eu sou inteiramente apaixonada. Tem dias que realmente eu digo, poxa, não estou afim de ir, não quero ir. Mas eu tenho que entender que eu tenho um compromisso com a minha saúde, eu tenho que movimentar esse corpo em nome dessa saúde. Então, eu uso hortelã-pimenta nesses momentos, né? Para revigorar, para dar esse estado de alerta. Como que eu uso esse óleo? Geralmente, durante a inalação, eu pingo um pouquinho na minha mão e carimbo o meu polegar e boto no céu da boca. Passam uns minutinhos, eu já vou estar, né, com aquela sensação de energia, de alerta. E aí eu vou lá, troco de roupa, tomo meu banho, tomo meu café e consigo ir. E, gente, podem ter certeza que quando eu vou lá, que eu faço as coisas que eu tenho que fazer, que eu volto, eu digo, Senhor, que bom que eu vim, né? Então, esse óleo, ele ajuda muito nessa questão de alerta, de foco. Ele ajuda também a abrir as vias respiratórias. Então, é um excelente fator motivador para essa questão, né, da dificuldade de manter esse ritmo, de manter essa energia nessa prática de atividade física, né? Quem testar aqui, eu tenho certeza que vai entender o que eu estou dizendo. Pode passar, André. Né? E aí ele não serve também só para isso, né? Ele serve para momentos de angústia intensa, aflição, pessimismo, né? E aí ele traz essa questão do otimismo, do alívio, da força para encarar, né, determinados desafios. Então, as gotinhas na mão, como eu disse, né? Coloca na mão, faz a inalação, aplica sobre o peito para abrir essa via respiratória nos ombros e no pescoço. O peppermint também, eu costumo usar ele quando eu estou com alguma dor muscular. Eu sei, assim, que em alguns casos, o André até no último encontro falou aqui sobre dor, né? Ele não está entre os né, mais indicados. Mas como eu falei para vocês, cada pessoa tem particularidades. Então, quando eu tô com alguma dor muscular, quando eu passo peppermint, eu me sinto muito bem, né? Então, assim como tem pacientes meus que eu indico lavanda para dormir, e a pessoa diz que não surtiu tanto efeito. Mas aí, quando eu tento com o ilang-ilang, a pessoa diz, ah, esse aqui deu certo. Então, cada um de nós, né, somos pessoas diferentes, temos organismos diferentes. Então, os óleos essenciais também podem agir de diferentes formas em cada um de nós, né? E aí, à medida que a gente vai conhecendo, a gente vai entendendo e encontrando, fazendo descobertas que a gente jamais imaginava, né? Pode passar, André. E aí, gente, só para fechar, né? Quando a gente fala de alimentação, todo mundo pensa que é fechar a boca
e passar fome. Se eu quero emagrecer, eu tenho que fechar a boca. Eu não posso comer isso porque alimento X é permitido, alimento Y é proibido. Se eu comer determinado alimento, eu engordo. Se eu comer determinado alimento, eu emagreço. Gente, isso não faz nenhum sentido. Nenhum alimento tem o poder de te engordar ou te emagrecer de forma isolada. Tudo é um conjunto. Tá certo? E todos os alimentos, quando eu digo todos, o mais nutritivo para o menos nutritivo, o mais calórico para o menos calórico, todos eles fazem parte de uma alimentação saudável. Dependendo de quê? Da quantidade, da frequência e do contexto, tá certo? Por exemplo, final de semana geralmente é um dia que a gente tem, né, sai com os amigos, come ali uma pizza, come algo ali fora da rotina, e segunda-feira a pessoa que vos fala fez aniversário. Então, qual é o contexto do aniversário? Bolo, salgadinho, docinho, refri, e a Nutri aqui falando, ela não é só uma Nutri, ela é uma pessoa. Então, qual era o contexto? Meu aniversário. Só vou fazer aniversário ano que vem. Vou aproveitar meu aniversário. Comi bolo, comi docinho, tomei refrigerante, comi salgadinho, tudo certo. Qual é o próximo passo no dia seguinte? Fazer a minha ingestão de água correta, praticar minha atividade física, voltar para a minha alimentação correta e saudável e tá tudo bem. O que passou, passou. Foi só um dia pontual, um dia específico. Algo atípico que você comer durante a sua rotina não vai botar os seus hábitos alimentares a perder. Parem de pensar que porque você comeu um pedaço de pizza no fim de semana, você fez alguma coisa, vai botar todo o seu resto do tempo a perder. Não vai, como eu disse. Depende da quantidade, frequência e contexto, e todos os alimentos fazem parte de uma alimentação saudável. E eu posso provar para vocês porque todos os meus pacientes têm a questão do comer transtornado. Não estou condenando aqui uma dieta restritiva, até porque nem toda pessoa que faz uma dieta restritiva tem um transtorno alimentar, mas posso assegurar para vocês que todo transtorno alimentar, ele veio de uma dieta restritiva. Então, muito cuidado com o que vocês pensam sobre a alimentação de vocês, tá certo? Pode passar, André. E aí, gente, um aliado, né, que eu costumo usar bastante com os meus pacientes, principalmente para controlar a fome, com pacientes com transtorno da compulsão alimentar durante o dia, apoiando nesse metabolismo saudável. O que é que quer dizer esse metabolismo saudável? Gente, os estudos mostram que à medida que você vai fazendo dietas muito restritivas, esse corpo entende essas dietas restritivas como uma agressão corporal. À medida que você vai fazendo cada vez mais restrição, esse corpo vai entendendo que você vai estar dando cada vez menos suporte para ele no quesito calorias. Então, o que é que esse corpo faz? Esse corpo faz uma adaptação metabólica. Ele diminui esse metabolismo para que você gaste menos energia, porque você não está recebendo uma quantidade de calorias adequada. Então, quando você está em dieta restritiva, esse metabolismo ele fica diminuído. E aí, se a pessoa volta a comer em um outro momento as quantidades que ela comia, esse metabolismo ele leva tempo para voltar ao que ele era antes, né? Então, ele fica de reduzido para voltar ao acelerado, ele demora um certo tempo, né, para se recuperar. Então, esse blend, né, de óleos essenciais, que é composto por principalmente óleos cítricos, né, toranja, limão siciliano, hortelã-pimenta, gengibre e mais algum outro que eu não lembro agora, né, ele ajuda muito nessa questão do equilíbrio do metabolismo, tá certo? E vai ajudar principalmente no controle dos exageros alimentares. Não só nisso, né, eu costumo também usar ele com pacientes com anorexia nervosa e também com essa questão na diminuição do apetite, porque ele tanto ele vai ajudar no controle como na questão desse apetite, tá? E aí, dependendo do paciente, eu coloco as quantidades, né, tudo individualmente para cada pessoa e cada problema. E aí, gente, só para finalizar, que eu acho que eu estou estourando o tempo, né, André? A gente tem que falar dessa questão que a gente não pode usar esse óleo de forma discriminada. A gente precisa buscar. Agora fiquei nervosa com o tempo. A gente precisa buscar informações, Pode né? ficar à vontade, meu, pode ir. Com o consultor de bem-estar, né? Que são pessoas que estão estudando os olhos, né? A Doterra ela oferece realmente material, suporte para essas pessoas, né? Então elas vão saber o que elas estão te indicando. Ou um profissional da saúde, né? A pessoa que te indicou, busque orientação com ela, não vá sozinho, compre qualquer óleo e use de forma indiscriminada, porque existem algumas, né, recomendações que precisam ser respeitadas, né? Questão da concentração, né? Eles são, como eu falei, substâncias químicas, né, altamente concentrados, né? Então, alguns óleos precisam ser diluídos, porque se entrarem em contato com a pele e, por exemplo, forem expostos ao sol, esses óleos podem irritar a sua pele. Então, cuidado com isso, né? Interferência em alguns medicamentos, né? Se a pessoa usa algum medicamento, então existem óleos que podem interagir com esses medicamentos, né? E diminuir os efeitos, né? A questão do uso interno, né? Pelo menos a gente tem que ver que alguns óleos podem ser ingeridos, né, como os óleos cítricos e outros não. Então, cuidado, a gente não pode sair ingerindo óleo à torta e à direita por aí. Se você estiver grávida ou estiver amamentando, né, ou tiver alguma criança também, as grávidas lactantes, elas também têm óleos que elas não podem utilizar porque podem prejudicar e ter algum efeito adverso,
né? Qualidade e pureza, né? Não saia comprando qualquer óleo de qualquer marca. A gente tem que comprar realmente um óleo de uma empresa séria, uma empresa segura. Então, o teu consultor de bem-estar vai saber te indicar da melhor forma possível para usar esses óleos, né? Então, sempre busque a orientação de um aromaterapeuta qualificado, um consultor de bem-estar, ou um profissional da saúde, né? Que estude sobre os óleos e saiba fazer a indicação corretamente. Tá certo? Gente, era isso. Se vocês tiverem alguma pergunta, podem fazer. Aqui foram as referências que eu usei para conversar com vocês hoje. Espero que vocês tenham gostado. É, Era isso, né? Agradeço demais a presença de cada um de vocês. Foi um prazer estar aqui. Espero mais vezes contribuir, né, com o aprendizado e compartilhar cada vez mais conhecimentos com vocês. Tá certo? Mel, bom demais. Eu é que agradeço aí por você ter aceitado o meu convite. A gente quer trazer cada vez mais profissionais assim do seu gabarito, né? Para estar falando não só sobre óleos essenciais, mas de saúde de maneira integral. Aqui a gente, no encontro passado, eu falei sobre dor e eu mostrei como é importante você buscar o conhecimento na causa, né? Não só no sintoma. E hoje você falou praticamente a mesma coisa, mas com outra linguagem, né? Falando da causa das compulsões alimentares, dos transtornos alimentares, que não se trata simplesmente de fazer uma dieta aí top das galáxias, né? Você tem que saber a causa do motivo, né? Por que que você tem comido tanto, ou por que que você não tem conseguido comer, né? Então, eu acho isso fantástico. É um mundo novo para a maioria das pessoas, mas é um caminho sem volta. Depois que você aprende esse caminho, né? Você consegue ter um resultado muito mais, digamos assim, dentro da nossa realidade, dentro daquilo que com certeza vai trazer a cura, né? Às vezes a gente tem medo de falar assim, tá prometendo a cura. Não, ninguém tá prometendo nada. Tá dizendo que é assim que você vai encontrar a cura, mas é você, não sou eu, não é a Mel, não é um outro profissional, né? É você, né? Entender como é que funcionam todos esses dispositivos. Gente, mais uma vez reforçando aqui, quem gostou dessa aula lá, vou deixar lá no YouTube, então deixa o seu comentário. Se você quiser esse material que a Mel preparou aqui, que vocês acompanharam, é só deixar lá o comentário, ou então fala diretamente comigo. Se você tiver o contato aí da Mel, fala diretamente com a Mel. Segue a gente nas redes sociais. Meu Instagram é André Lustosa Consultor, tá? Lá no Instagram da Mel tá aí, né, Mel? Melnês, tá? É só procurar lá que você acha, tem um conteúdo incrível da Mel. Eu procuro sempre estar compartilhando dicas, orientações, aulas como essa sobre saúde física, mental e espiritual. E eu queria agradecer também mais uma vez todo mundo que participou e todo mundo que vai compartilhar e curtir esse vídeo lá no YouTube, tá bom? Valeu, gente. Boa noite. Próxima quarta-feira a gente tem um encontro marcado às 9 da noite, tá bom? Valeu, Melzinha. Obrigado.